Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Espero que sim, né? Para que a gente possa superar tudo isso e voltar às aulas presenciais, tá? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje, ele é rede de transportes, o mundo conectado e em movimento. Ou seja, nós vamos abordar todos os meios de transportes, né, e sua importância, o seu processo de desenvolvimento, né, e aí apresentar características brasileiras e também mundiais, tá certo? E aí, logo em seguida, mais uma vez, a gente responde alguns exercícios que vão estar lá nas atividades propostas, ou então, e também, né, nas atividades de sala para fixar o conhecimento, certo? Então, vamos lá ver o que esses meios de transporte eles têm a nos oferecer. Nos dias de hoje, mercadorias e passageiros embarcam e desembarcam de trens, aviões e navios. Para os viajantes em geral, quanto menor o tempo de espera, melhor. É isso que a gente quer, né? A gente não gosta, né? Eu me incluo nisso, de passar longas horas esperando, seja em avião, ou seja, nunca andei de navio, né? E nem de trem. Ou em ônibus, esse tipo de coisa. A gente prefere algo mais ágil, né? Até porque a nossa vida ela é muito corrida hoje, então a gente não tem esse tempo disponível para longas esperas, né? Então, para o mercado que funciona como um grande sistema em que todas as partes estão conectadas, o fluxo dos produtos é fundamental, pois quanto menor o tempo estocado, maior a lucratividade, né? Então, além do pessoal, além de nós não querermos esperar, os produtos eles também têm uma rotatividade. Então, se esse produto ele não chega ao seu consumidor no tempo hábil, né, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes o consumidor ele cancela a compra, né, e aí o vendedor ele vai ter a perda, a empresa vai perder, né, então eles tentam fazer com que esse fluxo seja contínuo, que não haja uma parada, que não seja lento. Então, isso vai refletir na economia, no modo de como essa empresa ela vai se desenvolver, como que ela vai estar lucrando, a partir de que ela vai estar lucrando. Né? E aí os meios de transporte eles são fundamentais, considerando que nós vivemos hoje em um mundo globalizado, em que as pessoas, a maioria das compras são pela internet, né? E aí essas compras elas precisam chegar. E aí por isso a importância desses meios de transporte, né? De certa forma, assim como previu com muita antecedência as viagens submarinas, a conquista do Polo Norte, a chegada à Lua e a invenção da internet, Júlio Verne também vislumbrava a eficiência dos meios de transporte. Né? Esse estudioso, Júlio Verne, ele é escritor de um livro, né, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. E ele já falava sobre isso, que era possível, que a gente chegaria ao ponto em que o mundo ele seria totalmente conectado, né? A gente já viu isso em aulas passadas. E que além de tudo isso, de internet e de lua, a gente teria também esse avanço. E que os transportes hoje, eles são de fundamental importância. Seja o transporte terrestre, seja o transporte aéreo, seja o transporte aquático, tá bom? As revoluções tecnológicas ocorridas ao longo da história foram fundamentais para a configuração do mundo que se tem hoje. O domínio do fogo, caracterizado pela capacidade de ser ateado e mantido, bem como a elaboração de instrumentos a partir de pedras e ossos que estão entre os primeiros saltos tecnológicos realizados pela humanidade. Né? Aqui a gente vê que desde as antigas civilizações, desde a pré-história, que a gente tem um processo evolutivo, né? Não foi do nada que se surgiu a internet. Naquele tempo, né, existiam outras ferramentas, existiam outras coisas que para aquela época era tecnológico. Né? A luz elétrica
ela é uma tecnologia, por mais que hoje pareça básico para a gente, mas ela surgiu há muitos anos. Então, a gente não pode pensar que as antigas civilizações, elas não têm a contribuir, muito pelo contrário. Ai de nós se não fossem as antigas civilizações, né, com as descobertas aí da matemática, da medicina, da astrologia, né, os gregos e os romanos que nos deixaram um conhecimento riquíssimo, tá bom? Então, é a partir dessas primeiras revoluções, a partir do momento em que a população ela deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, que ela descobre a agricultura, né? Então, quando ela deixa de produzir ferramentas de madeira para construir ferramentas de metais. Então, isso é evolutivo e vai contribuir para que os transportes eles sejam descobertos, vamos dizer assim, que eles sejam criados e eles nos deem o retorno que nós temos hoje. Por outro lado, devem ser incluídos também a construção de diferentes formas de linguagem, por exemplo, a oral e a escrita. E ainda a invenção da roda, com o qual nasceram os meios, tá? Perdão, pessoal, aí tá errado. É os meios e as vias de transporte terrestre, nas águas, a propulsão do vento, das correntes marítimas e da correnteza dos rios que tratava-se inicialmente. Então, é um processo evolutivo. De acelerar o deslocamento. Essa parte aqui, pessoal, é a continuação dessa outra, certo? Inicialmente, de acelerar o deslocamento das pessoas e dos seus produtos. O surgimento de novas formas de deslocamento possibilitou a expansão dos grandes impérios. Vejam aí o que eu estava falando das antigas civilizações, da Idade Antiga, como gregos e romanos. Na Idade Média, especialmente, após o declínio do feudalismo, a economia ela é reconfigurada quando as grandes navegações promoveram o embrião, que seria o processo de globalização, constituindo novas formas de se realizar trocas e vendas e conectando os novos continentes. Então, as grandes navegações, né, a invenção da roda inicialmente, as grandes navegações, elas vão dar o impulso para que o mundo ele seja globalizado e assim para que o fluxo de produtos e o fluxo de pessoas ele seja possível, para que não seja algo estagnado, né? Então, é isso que vai acontecendo, é um processo histórico para que a gente chegue até os meios de transporte de hoje, né? A invenção da roda ela é fantástica, né? Quem imagina hoje nós, humanidade, sem roda? Nós não teríamos carro, nós não teríamos moto, nós não teríamos aviões, né? Então, nem carroças, né? Que é um dos meios de transporte existente, tá bom? Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte, que foi aí o avanço, né, mais significativo da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão nas possibilidades no campo dos transportes, né? Então, a gente vê aí que, dentre muitos fatores, que a gente inclusive já falou antes, a Revolução Industrial ela é um marco na humanidade, né? Então, é aos poucos, é dentro desse processo de 3 revoluções que a nossa vida ela vai sendo modificada, né? Então, por isso aí o encolhe, entre aspas. A gente acha que o mundo encolheu pelo fato de ser muito mais fácil hoje você viajar, de você fazer uma transmissão ao vivo, de você conversar com pessoas em tempo real, né? Então, é a partir desse processo de modificação, de invenção de várias coisas, que os transportes eles também vão evoluir. Além disso, o transporte contemporâneo opera por meio da integração pelos modais. Pessoal, modais são modos, os tipos de transporte. E pela busca do sincronismo dos horários, constituindo o que se denomina sistema multimodal de transportes, né? Hoje, a gente tem um processo de integração. O que seria essa integração? É unir os espaços, né? E aí
esses espaços, eles precisam de um sincronismo, eles precisam conversar e falar a mesma língua, né? Então, por que a questão dos horários? Né? Existe aí, por exemplo, cargas, né? Eu vou falar pelo que eu conheço, né? Vocês sabem, meu pai é caminhoneiro, então a gente conhece algumas histórias, algumas coisas, né? Existem cargas, por exemplo, as cargas alimentícias, que elas têm um horário. Se não chegar naquele determinado horário, a carga ela vai estragar, né? E todo o processo de transporte ele vai ser prejudicado. Entenderam? É preciso que se haja uma agilidade, né? E isso às vezes afeta outros setores, né? Eu, por exemplo, mais uma vez o exemplo do meu pai, eu brigo muito com ele porque ele pega uma carga de alimentos e ele passa 2, 3 dias virado sem dormir. Porque ele precisa atender esse mercado, ele precisa atender os horários, senão ele não tem como trabalhar, né? Nós compramos uma coisa na internet e acompanhamos diariamente para saber se aquele produto está perto ou se aquele produto não está perto de chegar. E se não chega num dia marcado, a gente fica chateado, né? Eu, pelo menos, fico, eu acredito que vocês também ficam. Então, é essa a lógica de sincronismo, é o fato de integrar, é o fato de você comprar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou na China e através desses meios de transporte, a nossa mercadoria, ela chegar, tá bom? Esse sistema multimodal de transporte a gente vai falar lá na frente, né? Não vamos passar batido, é no final da aula. E aí, a partir de agora, nós vamos ver todos os meios de transportes, né, que a gente conhece, que existem hoje, que facilitam a nossa vida, né? E o primeiro é o sistema de transporte hidroviário. O transporte aquoviário, e também chamado de hidroviário, né? Aquoviário a gente quase não chama, só chama mesmo de hidroviário. É aquele em que se utiliza a água para a locomoção do meio de transporte e pode ser dividido em diferentes tipos de acordo com o corpo de água que ele utiliza. Ou seja, se nós temos diferença entre rio, entre lago, entre oceano, entre mar, cada meio de transporte, onde ele vai passar, né, onde essa hidrovia, o que é uma hidrovia? É a via, assim como a gente tem as estradas, né, que são chamadas de rodovia, no mar, o trajeto que os navios, os barcos, eles fazem é chamado de hidrovia, né? Então, é a partir desse uso dessa hidrovia que os sistemas hidroviários eles serão caracterizados. O primeiro é o tipo de transporte marítimo, é o transporte que acontece sobre mares e oceanos, onde se utiliza navios para transportes de carga, podendo ser cabotagem, onde há transporte entre portos do mesmo país, né? Ou seja, se eu vou levar uma mercadoria de um porto para outro, por exemplo, o Porto de Santos, que é o maior do Brasil hoje, para Natal, né? Então, isso é a cabotagem. Ou ao longo do curso, quando o transporte é feito entre países e continentes, né? Lá no período que o Brasil ele é, entre aspas, muitas aspas, descoberto, né? A família real, os portugueses, eles entram todos pelo litoral, porque até então era um meio de transporte conhecido, né? Não existia ainda aviões, automóveis de pequeno porte. Então, foi um dos primeiros transportes, se não o primeiro, né, que facilitou essa locomoção de cargas e de pessoas, seja entre um país ou seja entre continentes, né? Sem contar que demorava bastante, eram meses para se chegar, né, de um lugar para outro, principalmente de continente para continente, no caso Europa, Brasil. Outro tipo de transporte hidroviário é o fluvial. É o transporte que se utiliza os rios para o transporte de cargas, geralmente feito através dos barcos, né? Ou seja, já é uma escala bem menor. Você sai do mar para um rio, né? E aí, os lacustres, certo? Lacustre, pessoal, é sempre relacionados a um porte menor do que o rio, que aí seriam os lagos e as lagoas. Então, seria o transporte hidroviário que transporta, que faz viagem em lacustres, né, em áreas menores do que rios. Então, os tipos de transporte hidroviário: marítimo, fluvial e lacustre, certo? Um do mar,
um do rio e um de lagos e lagoas, que são escalas menores. Os transportes... pessoal, só para deixar claro, vai ter muita, mas muita informação na aula que não tem no material de vocês. Eu fiz toda uma pesquisa fazendo a junção de informações que facilitasse o entendimento e que agregasse valor no conteúdo de vocês. Então, se vocês não encontrarem essas informações, não significa dizer que o material não vai ser usado, eu trago informações complementares, tá bom? Os transportes hidroviários são muito utilizados para transportes de produtos e de pessoas. Um dos seus principais motivos é o baixo custo que esse transporte possui. A gente vai ver, por exemplo, que o ferroviário tem um custo mais alto, Então, o hidroviário tem baixo custo. Geralmente é utilizado para transporte de grandes cargas a longas distâncias, Porque também não vai compensar você estar transportando uma carga muito grande em uma distância muito pequena. Os baixos custos deste transporte ajudam na melhoria do valor comercial dos produtos, deixando-os mais competitivos no mercado, uma vez que o tipo de transporte influencia no custo final do produto. Isso não é só no transporte hidroviário. Todo produto que você compra, que você paga um frete, esse frete ele vai influenciar no produto final. As empresas elas já calculam o que seria o seu lucro, a partir de que eu vou enviar, como que esse produto vai sair lá de São Paulo e vai chegar no Rio Grande do Norte, compensa mais por qual meio, onde se eu mandar, por exemplo, por um caminhão, o produto vai valer X, mas se eu enviar por um barco ou por um trem, o valor já vai ser Y, até porque cada tipo de transporte tem um custo. E esse custo ele precisa ser contado para que o vendedor ele lucre. Esse transporte também é muito utilizado para o transporte marítimo internacional, principalmente na relação entre os continentes, pois facilita o acesso das mercadorias, além de ter rotas exclusivas e não haver problemas de trânsito. Essa questão do trânsito é muito latente hoje, principalmente nas grandes metrópoles. Você tem um caminhão, digo mais uma vez pelo que meu pai conta, a gente não conheço, mas ele relata. Você ir para São Paulo, você perde mais de um dia tentando, como o carro é muito grande, você perde muito tempo naqueles engarrafamentos. Não é um caminhão, por exemplo, ele não anda na mesma velocidade que um carro pequeno. Então, é o dobro de tempo que qualquer outro transporte menor levaria. Então, nas hidrovias, eles não têm esse problema. O fluxo ele é contínuo. Não vai haver paralisação, não vai haver sinais, enfim, não vai haver engarrafamento. Então, isso facilita. Como todo transporte, também possui suas desvantagens, lógico, nem tudo no ditado popular são flores. Com o tempo longo de trânsito, a dependência de terminais especializados, a necessidade de vias apropriadas, principalmente no transporte fluvial, que é no caso os rios, e a distância dos centros de produções, onde muitas vezes requer auxílio de outro modal, ou seja, de outro meio de transporte, para a chegada e a saída de mercadorias. Então, nem tudo, você precisa ter um espaço, não tem trânsito, mas como as distâncias são longas, você precisa ter áreas de apoio, Você precisa ter como se, vamos dizer assim, reabastecer no sentido exclusivo de combustível, mas de alimentação, de outros elementos que a tripulação ela venha a precisar. Para o transporte fluvial, são construídas hidrovias onde se utilizam de rios e lagos navegáveis, porque nem toda a área, pessoal, é navegável. Tem esse detalhe também. Você tem que saber por onde você vai passar, tá bom? Sendo de grande importância para o transporte de grandes quantidades de mercadorias, como minérios e produtos não perecíveis, ou seja, que não sejam de alimentos. Ou aqueles alimentos que não vão estragar, No Brasil, há uma rede
hidroviária de aproximadamente 22.037 quilômetros e transportam cerca de 13% da mercadoria interna do país. As principais hidrovias do país são a Amazônica, com 17.651 quilômetros, né? A Tocantins-Araguaia, com 1.360, Paraná-Tietê, com 1.359, Paraguai, com 591, São Francisco, com 576 e Sul, com 500. Essas hidrovias, pessoal, elas também são meios de integração entre blocos econômicos, entre áreas afins, né? Espaços que mantêm relações econômicas, sociais, políticas, enfim. Todo tipo de relação pode ser que haja, não só nos transportes hidroviários, mas em todos os modos de transportes existentes, tá bom? Na região amazônica, há cerca de 80% das vias navegáveis do país. Por isso, é a região onde tem os maiores números de hidrovias, né? A região norte que tem aí um dos acessos mais difíceis, né? Seja o acesso terrestre, ele não tem qualidade nas rodovias, e aí vai se usar hidrovias, até porque lá a gente tem o maior rio, né? Que é o rio Amazonas. Na questão marítima, o Brasil possui 8,5 mil quilômetros de costa navegável. Aqui é o espaço, né, litoral. E 34 portos públicos. Desses portos, 16 são delegados a estados ou municípios e 18 são administrados pela Companhia das Docas, uma sociedade onde acionista majoritário é o governo federal. Ou seja, nós temos hidrovias, nós temos portos de responsabilidades municipais, estaduais e federais, em todas as escalas regionais que a gente conhece. Cerca de 90% das exportações do país são feitas pelos portos, o que garante a utilização desse modal no Brasil. Com isso, há setores que investem nesse modal de transporte, seja na criação de portos particulares ou na relação das embarcações, uma vez que esse modal é um dos que mais se utiliza no país para o comércio internacional. Pessoal, só a título de informação, né? Uma vez eu estava lendo, Natal tem porto, e eu estava vendo que estava tendo o maior problema, que o Porto de Natal estava sendo um dos, não é o único, certo? É um dos meios de entrada de droga no país, porque não estava havendo a fiscalização necessária. Os contêineres chegavam e não eram abertos, eles não eram fiscalizados para saber o que tinha. Então, as drogas elas chegavam dentro desses contêineres, né, e passavam livremente. E isso era um problema que estava se agregando, que estava se colocando nesse meio de transporte, né? Não quer dizer que seja o único, porque a droga ela também chega por terra, a droga ela também chega pelo transporte aéreo, né? Mas como foi um caso que ocorreu no nosso estado, né, eu estou relatando para vocês. Não sei se a fiscalização foi, vamos dizer assim, aprimorada ou se continua da mesma forma, mas é preciso que se haja um cuidado, né? Até pelo fato das imigrações ilegais, né? A questão de você ter refugiados, porque você precisa, o Estado precisa ter um controle de saber quem entra e quem sai, porque isso é um custo a mais. E aí, dentro desse sistema hidroviário, existe uma obra, vamos dizer assim, um processo que é as eclusas, né? O que é uma eclusa? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é um meio, né? Uma obra de engenharia que permite embarcações superarem, né, os níveis em cursos de água. Ou seja, subam ou desçam nos rios ou mares, ou em locais onde há desníveis, né? Esses desníveis podem ser também algum tipo de obstáculo. São normalmente construídas em barragens, quedas de águas, corredeiras ou hidrelétricas, né? Porque a hidrelétrica não necessariamente ela é um desnível, mas ela é um obstáculo. Então, o nível da água ou ele vai ser rebaixado a partir dessa obra, ou ele vai subir para que a embarcação continue seu trajeto sem problemas.
Funciona para viabilizar a transposição de obstáculos que existem entre os trechos navegáveis ou amenizar o impacto do ciclo das chuvas ao longo do ano, né? Dessa forma, além de aumentar a extensão navegável, possibilita o trânsito de embarcações durante um período maior do ano, né? Aqui está uma eclusa. Essas partes cinzas, pessoal, elas são comportas, elas são portinhas que se abrem, né? E aí esse desnível ou ele baixa, né? Tem nessas partezinhas abaixo, onde tem os canos, elas ou se abrem ou se fecham. Elas é como se fosse um botão de ligar e desligar. Então, quando o barco ele vai chegando, uma comporta se abre, aí ele desce. Quando ele termina de descer, a segunda comporta, ela se abre para que o barco passe. Se ele viesse voltando, que é o caso que está aí na imagem, o rio iria subir para que ele chegasse até a altura da comporta, a comporta se abre, ele passa, tá bom? Tem vários vídeos na internet que vocês podem visualizar esse funcionamento. Eu tentei colocar, mas não estava reproduzindo da maneira correta. E aí, vamos a mais um tipo de transporte, que é o transporte aéreo. Só ajeitar aqui que tá aparecendo essa notificação, viu? Pronto. O modal de transporte aéreo consiste no transporte de pessoas ou mercadorias através das aeronaves, tráfego aéreo, né? Aqui é tráfego, é diferente de tráfico, né? Tráfego é sempre relacionado a trânsito, tá? Podendo ser nacional ou internacional. As aeronaves podem ser full packs quando só há transporte de passageiros ou full cargo quando há transporte somente de cargas. E a Kombi quando há o transporte de cargas e passageiros, né? Então, existem as três modalidades desse tipo específico de transporte, desse modal, né? Que é como é conhecido. O transporte aéreo é utilizado geralmente para transportar mercadorias de alto valor, com necessidades de entrega rápida, já que esse modal é o mais rápido de todos. Seu transporte é o mais seguro, o que não requer embalagem com muito reforço, reduzindo o custo da embalagem e facilitando o embarque e o desembarque do produto. É a melhor escolha para encomenda, na verdade, tá errado aí, urgentes, de alto valor e pequena quantidade, né? Porque a gente sabe que a embalagem também gera um custo. Você não vai comprar uma coisa e o vendedor vai lhe mandar sem estar embalado, né? Então, essa embalagem também agrega custo ao valor. Se você comprar uma coisa na internet e querer colocar, e quiser, na verdade, colocar um papel de presente, esse papel de presente vai ser cobrado, né? Então, por ser o transporte mais seguro, por ser o mais rápido, há uma diferença nesse custo de embalagens. E aí já é um valor, né, que vai contribuir também na redução do custo final do produto. Utilizado principalmente para as longas distâncias, seja de forma nacional ou internacional, é ideal para o transporte de produtos perecíveis, ao contrário do hidroviário, que não pode se ter produtos perecíveis, né? Devido ao baixo tempo de trânsito. Outra vantagem é a localização dos aeroportos, que estão nos grandes centros urbanos, facilitando o escoamento dos produtos, né? Inclusive, pessoal, pode haver a integração de um produto ser levado até determinado ponto por um avião e passar para o meio hidroviário, ou ao contrário, né, sair de um hidroviário para um avião ou para uma rodovia. Tudo vai depender da logística, certo? Do produto, para onde o produto vai, de onde ele saiu. Esse transporte possui como desvantagem a baixa quantidade de mercadoria que pode carregar. O alto custo do transporte e o alto custo da infraestrutura, veja que já é o oposto do hidroviário, que é um dos mais baratos, o aéreo já é o mais caro. Uma vez que requer aeroportos que consigam receber aeronaves e necessitam de uma base estrutural para a sua criação.
O alto custo do transporte pode influenciar no custo final do produto, que é o que eu venho falando para vocês desde o início da aula, aumentando o seu valor final. O frete deste modal é baseado no cálculo do peso da mercadoria, aumentando conforme o peso da mesma, ou seja, quanto mais pesado, mais caro, e diminuindo o número de produtos a serem levados, uma vez que sua carga de carregamento é baseada no peso e no peso que pode levar, né? No transporte terrestre também tem uma variação de peso, né? Quanto mais caro você colocar um produto no correio, né, vai ser cobrado pelo peso, né? Um caminhão, por exemplo, se ele vai transportar, sei lá, 20 mil quilos, o preço é um. Se ele vai transportar 10 mil quilos, o peso já é outro, né? Sem contar na distância percorrida. No Brasil, quem coordena o tráfego aéreo é a Infraero, tanto para transportes de carga como de pessoas, com um total de 60 aeroportos, 72 estações de prestação de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo, a EPTA, e 24 terminais de logística de carga, a rede TECA. Né? Na rede TECA são prestados os serviços de armazenagem, quase não digo, e movimentação das cargas importadas e exportadas e de seu destino nacional. Dentre os 24 TECA, 20 trabalham com exportação, 13 com carga nacional e todos com o processo de importação. No ano de 2016, houve 62.621 toneladas de produtos importados e 32.369 toneladas de produto exportado. Vejam aí que o Brasil, ele importa mais, ou seja, ele compra mais do que o que ele vende, né? Através de transportes aéreos no Brasil. Com esse número, é possível perceber a baixa utilização desse modal devido ao seu alto custo financeiro, né? No Brasil, a gente usa mais rodovias e as hidrovias para exportação. Né? Geralmente, os caminhões levam a mercadoria que vai para fora até o porto, seja ele o Porto de Santos, o Porto de Natal, enfim, qualquer porto que vai ser destinado à produção, e aí o transporte hidroviário faz o transporte internacional. Para o transporte aéreo, os produtos devem passar por algumas exigências, principalmente os que não tragam perigo à aeronave, aos passageiros em caso de transporte e carga, né? No caso do avião que transporta as duas coisas. Aos operadores, qualquer envolvido e a própria carga. Para o transporte de mercadorias vistas como perigosas, a companhia aérea deve autorizar e a mercadoria requer uma ficha de emergência na qual precisa constar as ações a serem tomadas referente a algum eventual problema. A ONU, Organização das Nações Unidas, classifica como mercadoria perigosa para o transporte aéreo, aí explosivos, né, o destaque aí, gases líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias tóxicas, materiais corrosivos, materiais radioativos, entre outros produtos. É permitido o transporte de animais vivos, cargas comuns secas, né, cargas comuns secas, cargas congeladas e armamentos. Né? O caso dos animais, já houve até uma modificação aí, que antes os animais eram transportados como bagagem. Hoje, dependendo do porte do animal, se for um animal pequeno, ele pode ir no colo do passageiro. E aí, esse transporte dutoviário, ele tem poucas informações no material de vocês. Aí eu coloquei os tipos, né? Os tipos que tem no Brasil, tá? E o que é isso? O transporte dutoviário vem se revelando como uma das formas econômicas de transporte para grandes volumes, quando comparados, os modais ferroviários e rodoviários. Algumas características são atribuídas a esse transporte, como agilidade, segurança, flexibilidade e a capacidade desse fluxo.
É competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, articular-se com entidades operadoras de transportes dutoviários para a resolução de interfaces intermodais e a organização do cadastro do sistema de dutovias no Brasil. Pessoal, essa ANTT, ela é um cadastro, né, que todos os transportes terrestres, né, como a sigla diz, eles precisam ter. O transporte ele precisa ser registrado para que ele não seja multado, por exemplo. No caso do meu pai, ele tem o registro da ANTT, porque ele é motorista, o transporte é terrestre, e esse transporte ele tem que ser regularizado, porque se ele não é regularizado, ele vai possivelmente estar pagando multas, a carga pode ser embargada, enfim, é todo um processo, e quem responde por isso é a ANTT. É tanto que nos carros tem até alguns adesivozinhos que são luminosos, que tem essa sigla. E aí, pessoal, os dutos, em que esse transporte dutoviário ele se divide? Oleodutos, gasodutos, minerodutos e aquadutos. São esses os meios, essas são as formas de divisão, é nesses termos que se dividem os dutos. E aí nós vamos ver os principais, essas informações todas eu tirei do site da ANTT, certo? Que é responsável. Nós vamos ver o que tem no Brasil. Oleodutos, cujos produtos transportados são em sua maioria petróleo, óleo, combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta e outros. Os gasodutos, cujo produto transportado é o gás natural. E os minerodutos, cujos produtos transportados são salgema, minério, ferro e o concentrado de fosfático. Tá bom? Esses três são os que o Brasil utiliza. Muitas dutovias, são subterrâneas e submarinas, os que tornam de certo modo mais seguras do que outras formas de transporte. A influência de fatores meteorológicos também é outro motivo que não interfere nos sistemas dos dutos, assim como perda de materiais ou possibilidade de roubo, que é diminuída. Ou seja, se eu vou transportar, por exemplo, um gás natural num caminhão especializado, porque não é todo caminhão que pode fazer esse tipo de carga, ele pode ser roubado, mas no duto é bem mais difícil, principalmente se ele for submerso, devido à segurança que esse transporte possui. Outra vantagem é a economia que se tem no transporte de longas distâncias e possui um sistema simplificado de carga e descarga dos produtos. Apesar das vantagens, esse transporte possui desvantagens, com a chance de causar acidentes de grande impacto ambientais com o rompimento dos dutos. Esse é o perigo, Por mais que seja rápido, por mais que não tenha o risco de roubo, mas se explode, se rompe, ele vai causar impacto ambiental, uma vez que estes estão em contato com o solo e o mar. Há uma necessidade de grande investimento financeiro para a fixação de tubos e que estes não possuem alteração de rota. Esse tipo de transporte não é indicado para pequenas distâncias ou pequenas quantidades de produtos, além do que os tubos não possam carregar tipos diferentes dos produtos, pois há risco de contaminação dos mesmos. Ou seja, há um tubo específico para o gasoduto, há um tubo específico para o mineroduto, Então eu não posso alterar, eu não posso botar um gasoduto num duto de mineroduto, Aí vai haver contaminação e é um risco ambiental, Porque o duto ele é feito para aquele tipo de transporte, para aquele tipo de material. Então ele não vai estar resistindo a materiais diferentes. No Brasil, a primeira dutovia a ser criada foi no ano de 1942, no estado da Bahia, que servia para as ligas de refinaria experimental ao porto. A partir de então, houve um grande desenvolvimento desse tipo de transporte.
Contudo, esse sistema de transporte tem grande utilidade e confiança para o escoamento desses produtos, seja no Brasil ou em outros países, devido à sua segurança, há uma grande utilização, principalmente em longas distâncias. Apesar do alto investimento inicial, porque é caro para você implantar, né, as dutovias possuem baixo custo operacional, o que viabiliza a construção das mesmas. Né? Seria a mesma coisa de eu instalar uma placa solar. Ela é cara inicialmente, mas ela vai me dar um retorno financeiro depois. E aí, o que seriam essas dutovias? Né? A instalação dos dutos ou dos tubos, dos canos, como vocês queiram estar chamando. Transporte rodoviário, que é o mais utilizado. O modal do transporte rodoviário é aquele em que consiste o transporte através de ruas, estradas e rodovias, podendo ser pavimentadas ou não, onde se utilizam automóveis, ônibus e caminhões para a locomoção de produtos e pessoas. Por exemplo, o norte que a gente estava falando, da Amazônia, que tem um grande número de hidrovias, as rodovias lá são terríveis, não há pavimentação. Por mais que existam rodovias bem famosas, essas rodovias elas não têm um sistema de manutenção e de infraestrutura necessária. Esse transporte é utilizado geralmente para curtas distâncias, produtos com alto valor agregado e produtos perecíveis, porém possuem um valor de frete mais alto que o hidroviário e que o ferroviário. Também utilizado para transportes de produtos finalizados e semi-finalizados, né? Ou seja, é o transporte mais caro que a gente tem. Isso vai pelo custo das rodovias, né? Da manutenção. O transporte rodoviário possui algumas vantagens, como a flexibilidade de tráfego devido à utilização de vias terrestres. Possui agilidade de transporte, elimina o manuseio entre a origem e o destino do produto, sendo retirado de sua origem e levado até o seu destino final sem manuseio. Ou seja, eu coloco dentro do caminhão e ele só vai ser retirado, só vai ser pego quando chegar no seu local de origem. Né? Não requer embalagens exigentes e adaptadas aos outros modais. É amplamente disponível e de fácil contratação e gerenciamento. Ele também pode ser responsável por completar a rota de destino de algum produto que utiliza os outros modais para chegar ao carregamento de caminhões em portos, por exemplo. Né? Foi o que eu falei. Um caminhão ele pode levar um produto até um porto ou o porto traz até a costa e o caminhão faz esse restante do tráfego. Né? Então, tudo depende de onde vem e para onde vai. Por outro lado, há a desvantagem como a utilização desse modal de transporte com o limite de carga, alto custo de operação e manutenção do automóvel, alto risco de roubo, né? A gente estava vendo que a dutovia não tem, risco de acidentes, congestionamentos, engarrafamentos, que atrasa o transporte pelas vias. Também já falei sobre isso. É o modal que mais polui devido à queima dos combustíveis fósseis e que utiliza para a geração de energia. Alto valor do transporte, curta duração da frota e é menos competitivo para as longas distâncias. No Brasil, o transporte rodoviário é o mais utilizado, tanto para locomover produtos quanto pessoas. No país, há 1,7 milhão de quilômetros de estrada, o que amplia a utilização do transporte. Né? Ou seja, existem muitas rodovias, até porque o Brasil ele é gigantesco. Dentre as estradas que possui, 12,9% são pavimentadas. Vejam aí, viu? Apenas 12. E 79,5% não são pavimentadas. 7,5% são estradas planejadas, né? Nós não temos um planejamento na nossa infraestrutura. Entre as rodovias, 14,8% são rodovias estaduais, 78,1% são rodovias municipais e apenas 7% são federais. Dentre essas rodovias, podem ser encontradas as rodovias simples, né? Ou seja, que vai e vem sem uma duplicação, onde é uma faixa só para os dois fluxos, né? E as duplicadas há aquela separação,
onde há mais faixas de tráfego. No país, quem coordena o transporte rodoviário é o Departamento Nacional de Transportes Terrestres, o DNIT, que está vinculado ao Ministério dos Transportes. A malha rodoviária brasileira foi criada para interligar os principais centros econômicos, como os centros de produção e de carga e descarga, como os portos, aeroportos e estações, para completar o destino do produto com auxílio dos transportes rodoviários, o que ampliou o número de indústrias do ramo automotivo a se instalarem no Brasil a partir da década de 50, como a Mercedes, a Volkswagen e a General Motors. Muitas rodovias no Brasil atualmente apresentam más condições de conservação, ruim, aumentando o custo da manutenção dos veículos e diminuindo sua vida útil em 18 anos. Né? Ou seja, não há uma manutenção, né? Principalmente nas rodovias municipais e estaduais. Né? São as rodovias mais precárias. E nós ainda temos, pessoal, as rodovias que têm pedágio. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a rodovia que tem pedágio, se o transporte ele sofrer algum acidente, tiver algum dano por falta de infraestrutura, por falta de manutenção na via, o dono do pedágio é responsável. Porém, eles não fazem isso, eles não vão ressarcir o motorista, né? Eles não vão ressarcir o carro. Né? Então, é algo que muita gente não sabe. Né, que poderia ir atrás, porque se é falta de infraestrutura, se não foi imprudência do motorista, né, se você está pagando para passar ali, você tem o direito. Né? Pena que nem todo mundo sabe e nem todo mundo vai atrás desse direito. Transporte ferroviário. Vixe, passei direto. O transporte ferroviário é um tipo de deslocamento, esqueci de colocar a imagem, ó. É um tipo de deslocamento que ocorre por meio de vias férreas, transportando, dentre outros, pessoas e cargas. Esse meio de transporte é um dos mais antigos. Seu surgimento está ligado diretamente à primeira Revolução Industrial, acontecimento histórico que sucedeu na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. A gente já falou sobre as revoluções, sobre a presença da influência da tecnologia no desenvolvimento de transportes. Pessoal, era para ter uma imagem, certo? E eu acabei passando batido e não colocando. Essa revolução ficou marcada por duas importantes inovações tecnológicas: a invenção da máquina têxtil e a locomotivas, ambas movidas a vapor. A locomotiva revolucionou o jeito de transportar matérias-primas e mercadorias, por ser capaz de carregar um elevado número de toneladas ao mesmo tempo. As primeiras locomotivas eram lentas, cerca de 70 km por hora. Hoje, os modernos trens alcançam velocidades representativas, podem chegar até 250 km. Até o começo do século XX, o trem era o transporte mais veloz. Hoje não é mais, né? O avião. Por mais que a gente tenha aí trem-bala, esse tipo de coisa, que é bem mais moderno e nem todos os locais têm acesso, quem vai ter acesso são as grandes potências. Né? O Brasil até hoje não investiu em ferrovias. O transporte ferroviário tem seu uso difundido em todos os continentes. No entanto, vem perdendo espaço gradativamente. Seu uso é recomendado para transportes de cargas pesadas, como minério, produtos siderúrgicos, agrícolas e fertilizantes. O Brasil tem extensão para ter uma linha férrea, mas não temos. As principais deficiências do transporte ferroviário estão na incapacidade de percorrer superfícies acidentadas e o fato de não poder conduzir mercadorias até os centros consumidores. Isto porque sempre há um caminho bem definido, que são os trilhos. Apesar de transportar um elevado volume de cargas por longas distâncias, o transporte ferroviário tem um alto custo na construção e na manutenção das linhas férreas. Era aqui que eu queria chegar, né? Vocês vão entender. O Brasil tem extensão continental, era o transporte mais viável para o nosso país, porém, esse custo da manutenção é do governo, o custo dos trens é do governo
E aí não há investimento, ao contrário da rodovia. O custo da manutenção do transporte é do proprietário. Então sai mais barato para o governo investir em rodovia do que em ferrovia, porque todo o custo, seja do transporte, seja da linha, é dele, né? Ao contrário do rodoviário, que tem, vamos dizer assim, a divisão dos custos com o proprietário. Por mais que tenha o problema dos pedágios, né? Dentre os países que mais utilizam as ferrovias estão os Estados Unidos e a Rússia. Ambos transportam grande parte das cargas por vias férreas. Na parte da Europa Ocidental, esse tipo de transporte dispõe de grande tecnologia, sendo usado efetivamente na locomoção de pessoas e cargas. Em geral, o volume de cargas é a quantidade de quilômetros na malha ferroviária. Estão diminuindo gradativamente para dar lugar ao transporte rodoviário. No caso da Europa, né, a gente já discutiu em outras vezes, como os países são bem pequenos, a locomoção pelos trens se torna fácil. Os trens interligam vários países, então facilmente você consegue ir de um país para outro devido a essa. Isso é integração, isso é ligação, é facilitar fluxo de pessoa e fluxo de carga. No Brasil, como está o transporte ferroviário? Né? No Brasil, a primeira linha ferroviária foi inaugurada em meados do século XIX, mais precisamente em 1854, ligando o porto de Mauá à cidade carioca de Fragoso. A construção dessa ferrovia, assim como o pioneirismo desse tipo de transporte no Brasil, é creditada ao Barão de Mauá, cuja história se confunde com a inauguração dos primeiros sistemas ferroviários do Brasil. Apesar de serem consideradas vantajosas para o Brasil, em função da grandeza do território nacional, já falei, as ferrovias eram difíceis de serem instaladas em virtude de um elemento geográfico físico do país, né? Ou seja, a irregularidade do relevo, com grandes variações de relevo e a presença de uma grande quantidade de rio, plantas, serras e outros obstáculos. Mesmo assim, os anos entre 1870 e 1920 marcaram o auge do transporte, coincidindo com o período do auge da produção cafeeira. Eu tinha um professor no mestrado que ele dizia que o Brasil, quando ele começa a implantar linhas férreas, já está atrasado, porque países europeus eles já estavam saindo da linha ferroviária para a linha rodoviária, né? E aí o Brasil não consegue acompanhar, pula o trajeto do ferroviário para o rodoviário. Não é planejado, por isso tantos problemas, né? O Brasil, primeiro que o Brasil não acompanha nem o processo de revolução industrial, né? Quando o Brasil começa a entrar na revolução industrial na década de 90, e aí os outros países já estavam industrializados, já estavam urbanizados, e nós temos o caos que nós temos hoje. Inchaço populacional, cidades não planejadas, né? E aí o mesmo reflexo nos transportes. Os ingleses, interessados em garantir e angariar lucros e obter um maior e melhor acesso aos recursos naturais agrícolas do Brasil, foram os principais contribuidores para a difusão das ferrovias nesse período. Veja que não é o governo brasileiro que vai investir, são os ingleses. Graças a esses investidores, elas puderam ser implantadas, né? As ferrovias foram implantadas e organizadas conforme o nível de exigência necessário, uma vez que o transporte por trens requer elevado grau de organização e articulação, ao contrário das rodovias, né? Então, os ingleses investem porque é interesse deles. No entanto, a partir da década de 1920, o transporte ferroviário do Brasil entrou em declínio, processo que se intensificou nos anos 40 com a retirada dos investimentos dos ingleses no setor e por sua posterior e gradual estatização, ou seja, passou a ser do Estado a responsabilidade, realizada para socorrer a crise oriunda do declínio, da economia do café e dos problemas relacionados à Segunda Guerra. A partir de 1950, sobretudo com o governo de JK, os investimentos públicos em ferrovias cessaram, uma vez que houve maior preferência para o transporte rodoviário, né? Isso aí é clássico do governo de Juscelino Kubitschek.
em busca de atrair investimentos da indústria automobilística estrangeira. Se JK estava abrindo o país para as grandes multinacionais, como era que ele ia investir em trens? Né? Ele precisava abrir espaço para que o automóvel entrasse. Para que tivesse automóvel terrestre, era necessário o investimento em rodovias. A partir de então, as linhas ferroviárias no Brasil passaram por um longo período de sucateamento, tanto em sua frota como em seus equipamentos. Não é só a linha férrea que está sucateada, as rodovias também estão. E aí, vejam esse mapa, ele tem a concentração das rodovias, né? Vamos fazer aí uma referência à aula passada. Existe uma concentração no Centro-Sul, né? No Sudeste, São Paulo e Rio, assim como ela é região concentrada lá nos Brasis de Milton Santos, né? Então a ferrovia ela não é diferente, né? Assim como as rodovias de melhores condições estão na região concentrada, ou seja, no Sudeste e Sul, né? Sul e Sudeste. Pessoal, eu quero que, só antes de eu passar para o próximo tópico, né? Existe aí hoje um projeto que é a construção da Transnordestina. Né? A Transnordestina é uma linha férrea de carga apenas, não vai ser de pessoas, que vai vir desde o Piauí até o Pernambuco, não passa pelo Rio Grande do Norte, né? E vem Piauí, Ceará, enfim, vem descendo. E é o maior projeto hoje que fala de desenvolvimento regional, né? Inclusive, eu tenho um mapa, era para eu ter colocado aqui para vocês verem, mas o mapa é só da região do Ceará, que passa aqui bem próximo da gente, né? E ainda não foi concluída, não há investimento necessário. Então, se essa linha férrea ela for finalizada como deve ser, o transporte rodoviário ele vai perder mais espaço, porque o Brasil vai passar a exportar muita carga pela Transnordestina, que esse é o nome da ferrovia, certo? Mas ainda existem vários trechos que não foi construído, né? No Ceará, só está construído a parte de Missão Velha, que é aqui próximo a gente, Milagres, que é vizinho, né? Mas o restante da ferrovia, não está. Porque não tem investimento, né? América do Sul e a malha viária e os projetos de integração. Como que está nosso continente? Se comparada à malha da América do Norte, constata-se que a integração das áreas internas dos países que compõem a América do Sul, quanto à extensão dos diferentes moldais, existentes são bem menores, né? Ou seja, o nível de desenvolvimento da América do Sul não se compara ao da América do Norte. Entretanto, em 2000, com a formação da União das Nações Sul-Americanas, é um bloco econômico, certo? A Unasul. Os 12 países que compõem o continente sul-americano lançaram um programa de ampliação da integração da infraestrutura, buscando modernizar o setor econômico, informacional e modal, que é Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Nesse projeto, está prevista a construção de 10 eixos de desenvolvimento, a fim de melhorar o acesso às cidades, a utilização de rodovias, a operação nas fronteiras, bem como das telecomunicações. Vejam como um bloco econômico ele pode ser importante, né? O quanto que a união, a integração regional, ela possibilita o desenvolvimento de uma região ou de um país, né? O atual governo brasileiro já decretou que não tem interesse em manter o Brasil nos blocos econômicos, né? A gente não sabe aí até que ponto seria essa relação, se ele vai sair ou não, né? Mas o Brasil já não faz parte da Unasul, certo? O transporte multimodal, pessoal, só um minuto. O transporte multimodal é a articulação de vários modos de transporte e de forma a tornar a operação de transportes mais rápidas e eficazes. A vantagem do transporte multimodal é a combinação mais eficiente de múltiplos modos de transporte, otimizando prazos, reduzindo custos e inventário e mantendo, por isso, os custos das mercadorias controlados.
A combinação resulta numa elevada sustentabilidade ambiental, reduzindo a pegada ecológica do transporte. Né? A gente falou em pegada ecológica, eu acho que foi o ano passado, né? Que significa o quanto que o ser humano está usando do meio ambiente para se manter. Né? Então, esse sistema multimodal, ele é um sistema de operação, de como o transporte ele vai ser gerenciado, de onde ele vai sair, para onde ele vai e quem controla esse fluxo. Né? E o sistema multimodal ele pode ser feito entre continentes, certo? Entre um país e outro. Apesar de a multimodalidade ser definida pelos ambientalistas e alguns especialistas de transporte de mercadorias, pode implicar uma acumulação de custos pela utilização de interfaces modais, como o transbordo e outros. Pode-se, no entanto, contratar uma empresa de transportes e logística que faça a interface entre os vários tipos de transporte, sem que o importador e o exportador se envolvam nessas trocas. Ou seja, o multimodal, ele vai contratar uma empresa, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto. O sistema multimodal, ele pressupõe a contratação de um operador de transporte multimodal, a UTM. A empresa é uma empresa, né? Essa empresa se responsabiliza com o proprietário da sua carga ser levada até o destino final. Ou seja, se eu adoto esse sistema, eu, enquanto proprietária da carga, não vou precisar me preocupar em parte burocrática, em como minha carga vai chegar, porque essa empresa que eu contrato, ela vai fazer tudo isso. Vantagens do sistema multimodal. Centralização da responsabilidade em um único operador de transporte. Aproveitamento da experiência internacional, tanto no transporte como nos procedimentos burocráticos comerciais, era o que eu estava falando. Né? A empresa ela se responsabiliza por tudo. Ganhos de escala nas negociações. Melhor utilização da infraestrutura disponível de modais mais eficientes focados na redução dos custos. Redução dos custos indiretos, por exemplo, com recursos humanos. Né? Então, o sistema multimodal ele vai buscar por onde é melhor a carga chegar, por onde é melhor esse tráfego acontecer, vai ter uma redução de custo. E aí nós temos o sistema intermodal de transporte. Quem se responsabiliza pela carga é o seu proprietário. É ele quem faz todos os contratos de utilização de cada modo de transporte, lidando com a burocracia e a logística de todo o processo. Nele, há uma maior variedade utilizadas, né? E em caso de tipo de mudança de transporte, é feito um novo contrato. Ou seja, o proprietário que vai se responsabilizar por fazer nota, por todo o processo burocrático. E se for necessário mudar o tipo de transporte para que a carga chegue, ele também é o responsável. É ele quem vai fazer o contrato novo, né? No Brasil, vigora o sistema intermodal, tornando menos eficiente a entrega das mercadorias, né? Nós não investimos no sistema de transporte. E aí as diferenças, né? A intermodalidade e a multimodalidade. Né? Na intermodalidade, uso de mais de um modal, documentos de transportes independentes, responsabilidade é da carga é do embarcador, ou seja, do proprietário. No multimodal, uso de mais de um modal, apenas um documento de transporte, responsabilidade da carga é do operador do transporte multimodal, ou seja, da empresa que você está contratando. Com isso, vamos aos nossos exercícios, né? Tanto das atividades de sala como das atividades propostas, tá bom? Vocês vão acompanhando aí para tentar achar as questões, porque eu não coloco em ordem, eu seleciono algumas para ficar melhor, né? A figura a seguir foi difundida pelo geógrafo David Harvey. Segundo esse autor, a figura nos mostra o encolhimento do mapa no planeta graças à inovação de transportes que aniquilam o espaço por meio do tempo. Ou seja, é o processo de globalização que vai encurtando, vai fazendo com que a gente pense que o planeta ele encolheu. Interpretando a figura e o que ela representa, pode-se concluir corretamente que o planeta está, né? Como que o nosso mundo está hoje, a partir da figura de David Harvey.
A. Aumentando de tamanho graças ao advento do GPS, que permite a descoberta de novos lugares a cada dia que se passa, né? Não, né? A gente não vem falando sobre isso, a gente vem falando sobre o encurtamento das distâncias, a diminuição, do mundo. Diminuindo de tamanho em razão das elevadas emissões de poluentes responsáveis pela diminuição das calotas polares e, consequentemente, do tamanho do planeta. Nada a ver, nós não estamos falando de geografia física, não é que isso não aconteça, né, da emissão de poluentes, que acontece nos meios de transporte. A diminuição das calotas está acontecendo também pelo aumento da temperatura, mas não é isso que a figura está mostrando. Né? E o planeta ele não vai diminuir nessa proporção, tá? Diminuindo de tamanho, pois com o descobrimento das novas rotas viárias, os meios de transporte podem encurtar caminhos, diminuindo a distância entre os continentes. O meio de transporte ele não vai diminuir especificamente a distância do continente, ele vai facilitar a distância em si, a distância física, tá? Ela continua a mesma, só que a facilidade de você chegar é outra. Mantendo o mesmo tamanho, pois com o desenvolvimento dos meios de transporte, as distâncias e a velocidade dos deslocamentos não se alteraram. Ou mantendo o mesmo tamanho, porém, apresenta estar diminuindo em função dos avanços nos sistemas de transporte, que possibilita a redução do tempo e das viagens. Então, é a letra E, né? O tamanho fica o mesmo, porém, os avanços fazem com que esse planeta, que a redução do tempo, não é a redução da distância, é a redução do tempo seja possível. Dentre os 4 sistemas de transporte de passageiros e de cargas utilizados no Brasil, o rodoviário, o ferroviário, o aéreo e o hidroviário, indique o modelo mais usado e discuta um dos problemas dessa opção de modal, ou seja, dessa opção de transporte. Então, como eu falei na aula, o mais utilizado é o rodoviário. A atuação desse modo acarretou em uma série de problemas, como custos elevados na tarifa de produtos, congestionamentos na metrópole, problemas ambientais devido à emissão de dióxido de carbono, além da precarização das condições de infraestrutura das rodovias, devido à falta de investimentos governamentais, aumento de pedágio nos estados brasileiros, levando ao aumento do custo do produto e transportes ao consumidor. Então, aí são apenas alguns, né? A questão do pedágio que eu falei, que não tem infraestrutura, né? Aí a privatização, a precarização, tudo fazem parte dos problemas rodoviários. Atualmente, as empresas, ao definir a localização de suas unidades, levam em conta os custos de deslocamentos dos bens. Neste sentido, os governos podem, por meio da implantação de sistemas de transportes eficientes, definir estratégias de modernização destinadas a conferir as vantagens comparativas aos territórios. Em relação à logística dos transportes, analise as informações a seguir. 1. O transporte em dutos se expande cada vez mais no mundo e a escolha do tipo mais adequado depende de fatores, como distância, tempo de percurso e custo. 2. Vão pensando aí se é certo ou se é errado, viu? 2. A opção rodoviária provoca dificuldades na logística, pois é um sistema caro e muitas vezes ineficiente, com impactos negativos para a economia e o meio ambiente. 3. O uso de containers, ao agilizar a ruptura do tráfego, torna mais eficiente a logística dos transportes, possibilitando a entrega ponto a ponto. E aí, o que está correto? Só a 1, só a 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Né? Estão corretas aqui todas as questões, né? Tudo que os dutos eles precisam ser especializados, os transportes aumentam o custo, né? Os portos, os contêineres conseguem levar matéria-prima de um lugar para outro. Em fevereiro de 2013, comemoraram-se os 205 anos da abertura dos portos brasileiros às nações amigas por Dom João VI, desde a chegada da família real ao Brasil. No entanto,
Ao se observar a situação dos portos brasileiros, verifica-se um cenário bastante problemático, em que são poucos os motivos de comemoração. Das alternativas a seguir, assinale a que expressa um problema infraestrutural do setor portuário brasileiro. Ampliação da burocracia estatal, elevação dos preços dos combustíveis, encarecimento dos aluguéis dos terminais, baixa intermodalidade da rede de transporte ou dinamização do comércio interportuário mundial. Então, aqui, pessoal, a resposta é a baixa intermodalidade da integração de transporte. Nesse sentido, a intermodalidade está falando aí a baixa integração, né? A falta de conexão da rede de transporte, né, brasileira. E isso tem sucateado o porto, tá? Pessoal, era isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu procurei trazer o máximo de informações possíveis para que vocês pudessem compreender melhor o conteúdo, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar que eu respondo tranquilamente, tá? Fiquem em casa, se cuidem, higienizem as mãos, cumpram a quarentena para a gente poder voltar, né, o mais rápido possível e firmes e fortes, todo mundo são, né? Todo mundo sem a doença, tá? Beijo, se cuidem. Até a próxima aula.